Estevão. O Flaco Lopes faz o terceiro gol. Vamos falar sobre essa classificação do Palmeiras para a semifinal. Sei lá, de muito torcedor dizendo que, opa, voltamos e parece que o favoritismo começa a sorrir para o lado verde. É exagero dizer isso, Jean? Não acho que seja exagero. Obviamente a gente sabe da força do Palmeiras e todo mundo sabia que se o Palmeiras se classificasse, a discussão sobre o favoritismo levaria muito em conta a presença do Palmeiras, mas é meio óbvio até, né, por tudo que o Palmeiras vem conquistando nos últimos tempos, pelos jogadores que tem, e esse daí é um moleque completamente fora de série, né, tá ficando cada vez mais claro. Infelizmente por poucos meses a gente vai ver ele em ação ainda no futebol brasileiro, mas foi mais uma atuação espetacular do Estevão, com grandes lances, com belos gols, e um Palmeiras que, a exemplo do Corinthians hoje, né, não sofreu, aliás, sofreu até menos do que o Corinthians poderia ter sofrido. No caso do Palmeiras, foi o grande jogo do Palmeiras na temporada, né? Não deu nem impressão, e de novo, né, vale a mesma coisa que vale pro Fluminense, quando o Palmeiras precisava jogar. Claro que o risco de não se classificar foi um pouco demais, né? Quer dizer, você se classificar aos 40 minutos do último jogo da fase de grupos foi ali num limite, mas foi um limite em que o Abel considerou que era possível, porque, como eu falei, poupou muito durante muito tempo no campeonato, mesclando times e tudo mais, e acho que o importante para o Palmeiras, assim como eu falei em relação ao Fluminense, é que na hora que chegou o jogo decisivo, o jogo importante, o time fez uma bela atuação, absolutamente segura, com boas atuações individuais e uma classificação absolutamente incontestável. E vai ao encontro do que disse o Labertozzi também em relação ao Fluminense. Você vai encaixando também os jogadores que vão chegando para a temporada. Claro, os principais jogadores do Palmeiras ainda entrarão em campo e ainda vão se encaixar, ou pelo menos assim espera o Abel Ferreira. Mas ontem estreou o Mikael, estreou bem, né? Foi uma bela estreia. Léo, como é que você vê esse Palmeiras classificado já agora na semifinal, vencendo muito bem o São Bernardo, o Estevão brilhando? Quero falar sobre o Estevão depois, quero até fazer uma comparação, se vocês acham que ele vai ser mais protagonista do que o Endrick e o Gabriel Jesus. Mas eu queria que você falasse sobre, virou o favorito agora do Campeonato Paulista, esse Palmeiras, depois do que apresentou ontem? Puxa, então, eu vou ter que retomar a nossa conversa de Fla-Flu, porque os clássicos em São Paulo também são muito difíceis de prever, né? E ainda mais uma final em 2 jogos. Mas é evidente que houve um benefício de o Palmeiras ter feito a estratégia que fez de manter todo mundo saudável, jogando uma vez por semana, mesclando o time, porque o Palmeiras, me parece, agora está se encaixando como equipe e no momento físico já melhor de todo mundo, né? E aí, cara, você tem um jogador que desequilibra o jogo num lance, e tem. Muito acima da média. Muito, assim, cara. O Estevão tem aquela rara qualidade de produzir gols do mais absoluto nada. Ele tá ali do lado direito e tal, de repente, pá, chutou gol. E assim, você não tava vendo, você não viu de onde veio. Derruba narrador. Você não viu de onde veio. De repente saiu o gol. Então, assim, o protagonismo que ele vai ter, cara, ele vai para um clube que tem sido um clube disfuncional, que tem sido um clube, sabe, que tá querendo dar espaço para jovens, mas muitos jovens ao mesmo tempo. Isso nem sempre é o ideal, né? O ideal é ter uma mescla ali de jovens e experientes. Mas o mais importante que ele tem é o talento e me parece ter também a cabeça no lugar, maturidade para a idade. Bem. Então ele reúne todas essas qualidades e ainda pode ajudar muito o Palmeiras nesse campeonato. Certamente ele é o jogador mais promissor atuando no futebol brasileiro hoje. E isso faz dele um referencial para o Palmeiras até o meio do ano, quando ele vai jogar o Mundial de Clubes. O Richard Rios dá uma entrevista também falando sobre ele, né? Toda vez, tudo que a gente falar do Estevão, um ou outro vai olhar e achar que é exagero, mas a maioria vai dizer, pode exagerar, porque é isso que ele tem para oferecer mesmo. E eu conheço o Estevão fora dos gramados, no dia a dia, um pouco do dia a dia dele, e ele é realmente isso, assim, de família boa, de cabeça boa, de todo mundo que o cerca, me parece pessoas muito sérias, e isso também vai fazer muita diferença na vida do Estevão. Ele tem uma coisa que é muito especial, e aí, voltando, ele tem aquilo que os brasileiros gostam, a gente também adora, óbvio, fazemos parte disso,
Ele tem o drible, mas ele tem uma coisa que me chama muita atenção porque ele é imprevisível. Tem jogadores que driblam muito bem e tendem a finalizar só com a perna esquerda. Puxa para dentro. Tem outros que fazem o contrário. Ele vai para qualquer lado, você não sabe se ele vai driblar para dentro, se ele vai para a linha de fundo, ele tem o drible curto, ele tem tomada de decisão rápida, ele levanta a cabeça para dar o passe, ele tem uma boa finalização e ele vai desenvolver isso ainda muito, porque ele é muito novo, né? Se o Chelsea, como disse o Léo, ajudar. Né? Também se o Chelsea não ajudar, Vem outro. vai outro e se ficar uma boa negociação para poder ir para o lugar onde ele possa melhorar o futebol dele. A gente fala da questão técnica, ele é o jogador mais promissor do futebol brasileiro em bom tempo, tá? Óbvio, a gente vai saber se ele consegue ultrapassar os sarrafos que o futebol europeu vai tornar cada vez mais altos com o tempo, depende dele, de como levar a carreira e depende dos times em que ele jogar e dos treinadores. Não é uma coisa que o jogador pode fazer sozinho. Eu até achei que a escolha pelo Chelsea foi uma escolha arriscada, mas ela pode funcionar também, porque vai para uma liga muito difícil, para um time, como o Léo disse, que não tem muita paciência, que lança jovens aos montes. Se ele fosse para o Real Madrid, por exemplo, ele precisaria ter mais paciência, mas a chance de ele funcionar seria maior, né? Pelo menos no médio prazo, de ele se tirar desenvolver todo o potencial que pode. E quando ele faz partidas desse nível, azar dos adversários. O futuro é muito difícil de prever por causa das outras questões também. Acho que não só do clube, mas obviamente não é só a qualidade técnica que faz de um jogador um grande jogador, que faz o tamanho da sua carreira. O tamanho da carreira do jogador é definido por uma série de variantes. A questão técnica é das mais importantes. Isso que eu ia falar. Eu sei, mas assim, o Gabriel Jesus, por exemplo... Alguém vai negar a importância da carreira dele, o que ele fez na Europa, o que ele... Então, assim, eu acho que essa é a questão. E acho que tem muito aí da outra parte, não da questão técnica, porque o Gabriel Jesus, embora fosse muito badalado quando foi lançado e tudo mais, não tem comparação do ponto de vista técnico com o Endrick ou com o Estevão. O Estevão é o melhor deles? Eu acho que... Mas muito melhor do que... É que quando a gente fala da questão técnica, acho que aqui, sobretudo, a gente olha muito pro drible, por aquilo que eu estava falando, a capacidade. E aí o Estevão, para mim, é disparado entre eles o melhor. O Endrick tem uma outra coisa de explosão, de força, né? De capacidade de num toque definir, já preparar a bola para finalizar. Então, um mental muito forte para a idade. Agora, sobre essa... Todos eles têm, né? É engraçado porque eu acho que o Estevão é o melhor tecnicamente dos três, sim, mas sobre essa pergunta que está aí na tela... Eu acho que aí eu diria que não. Ele não vai sair como mais protagonista, porque tanto o Gabriel Jesus como o Endrick foram protagonistas do Palmeiras em títulos brasileiros. Brasileiros. E protagonistas. Importantes nas conquistas. Importantíssimos, exatamente. O Endrick acho levou que é essencial. Nas costas, o Endrick foi... Sem o Endrick, o Palmeiras não teria sido campeão. O Gabriel Jesus, para muita gente, foi o melhor do título de 2016, eu não acho. Ambos já negociados, né? Ambos já negociados. É bom lembrar disso assim também. Assim como o Estevão. Assim como o Estevão. É que o Estevão não vai terminar. Ele vai embora no meio do brasileiro. ano. Poderia ganhar o Mundial, que é impossível. Então, acho que assim, a questão é... Ele não vai ser campeão de um título tão grande. Que essa não seja uma declaração polemizada, porque ela não é polêmica. Eu já falei isso em outras ocasiões. O Estevão, se a gente pensar numa grande árvore com seus galhos e ramos, conforme as características dos jogadores brasileiros dessa época, de outras épocas, o Estevão está no mesmo galho do Neymar, do Ronaldinho Gaúcho, como características. O Endrick está no mesmo galho do Ronaldo Fenômeno. Perfeito. Endrick e Ronaldo, você está comparando? Não, eu estou falando sobre características naturais, natas, como futebolistas. Sim. Explosão, força, muita habilidade para driblar. Mas o Estevão, de novo, que ninguém polemize, por favor, é o jogador de rua brasileiro, no campo, no melhor dos sentidos, como é o Neymar, como era o Ronaldinho Gaúcho. Eles têm características muito semelhantes. Ele vai ter o mesmo tipo de carreira que esses dois jogadores que eu mencionei? É impossível dizer. Mas ele vai ter grandes oportunidades? Sem dúvida. Ele já tem. Fala-se do Estevão desde a época em que pouca gente o tinha visto jogar e o Endrick já era famoso. E ele era o Messinho ainda. As pessoas internas no Palmeiras que tinham todos os acessos às informações e os viam treinar, os viam jogar, diziam, calma que vem mais um. O próprio João Paulo Sampaio falou isso, né? Falava isso. E está aí. Como jogador de futebol, ele faz parte
dessa estirpe, dessa espécie. E ele é um negócio muito diferente, mas muito diferente. Quando o João Paulo falou isso, todo mundo ficava, quem é? Quem é o menino? Mas é o Estevão, todo mundo passou a ver o Estevão depois que o João Paulo fala isso. Tem um porque outro. justamente, quer dizer, quem estava falando era alguém com propriedade claro, para falar. Então não foi aquela coisa que o pessoal ouviu e falou, então isso aí é papinho. Não, é simplesmente o dono da base do Palmeiras estava falando. Sintomática sobre isso é que o Abel, para colocar o Henrique para jogar, demorou para colocar o Estevão, vai. Mas aí porque o Estevão obedecia na questão defensiva. Ele explicou tanto que... A admiração latente que o Abel tem pelo Estevão é porque ele era um jogador muito obediente. Você lembra disso? Ele é um jogador muito obediente. Foi a primeira entrevista do Abel ao falar do Estevão. Acho que depois da estreia do Estevão como titular, o segundo jogo, o Abel fala, olha... Eu já vi muitos jogadores jovens fazerem coisas impressionantes, que é driblar, fazer gol e tal. Agora, fazer tudo, se dedicar ao time. Porque é isso. Porque o cara, quando é um craque desse jeito, quando tem essa capacidade, ele pode parar e pensar, cara... Exato. Eu me basto pelo que eu driblo, pelo que eu faço na frente, pelos gols que eu vou fazer e tudo mais. E o Estevão entendeu que para que ele pudesse jogar o tempo todo, ele teria que fazer um pouco mas isso mais. é inteligência, né? Dizem que os jogadores muito talentosos, eles são refratários ao trabalho pesado. O Estevão, alguém colocou na cabeça dele que não precisa ser assim. André, a europeização, ela obviamente traz algumas coisas difíceis do futebol brasileiro e algumas coisas muito boas. Raramente a gente ouve um jogador hoje do Brasil, talentoso, e para lá falar, tenho dificuldades de adaptação, que nem antigamente tinha, questões de alimentação. E uma outra coisa, acabou a história de que só o talento resolve. Claro. Os jogadores mais novos, eles têm algumas vantagens. Eu sei que muita gente não gosta que a gente fale sobre isso, em relação aos jogadores mais antigos, quando a gente fala dos craques, eu não estou falando que eles são melhores, nem que eles são piores, estou falando que eles entendem melhor o que os times necessitam e estão mais disponíveis para cumprir essas obrigações. Muito bem. Queria aproveitar para falar do Vitor Roque, agora porque o Richard Rios passou a usar a camisa 8, né, do Palmeiras hoje, a partir de hoje, e aí tudo indica, né, PVC, que o Vitor Roque vai ser o 10. Não vão tirar 9 do Felipe Anderson, vão? A numeração no meio do próprio campeonato, né? Devia ter que ir até o final do campeonato com o mesmo número e mudar no outro campeonato. Mas, como tem as trocas de uma fase para outra, pode mudar. Em tese, o Felipe Anderson mantém o 9. Não tem nada contra o Felipe Anderson virar 10 e o Vitor Roque o 9. Mas, em tese, é isso que vai acontecer. O Vitor Roque passa a ser o 10 e o Felipe Anderson mantém a 9. Em teoria, não é o mais importante. O mais importante é entender o que aconteceu nessa negociação. Hoje eu gravei um vídeo e acho importante ressaltar uma pessoa que eu não citei no vídeo, que é o André Curi, o empresário André Curi, que é o agente do jogador e que foi fundamental, junto com o Anderson Barros, para trazer o Vitor Roque nesse momento da temporada para o Palmeiras, porque quando teve a manifestação da Liga com a proibição na segunda-feira, na própria segunda-feira, no dia 1º, a gente falou, isso vai reverter, e reverteu, mas era uma situação difícil, só reverteu com muito trabalho do Anderson Barros, do Léo Holanda, que é o diretor adjunto, do André Curi, que é o procurador do jogador. Agora, PVC, o torcedor palmeirense foi a loucura, né, essas semanas. Os vídeos de notícia, né, que ele estava chegando, foram muito bons e tal. Ele deve chegar no Brasil no domingo, já pode estrear na próxima fase, né, com o Verdão classificado. E aí a pergunta que fica é, por 25 milhões de euros, hein, não é pouca coisa, vai mudar o patamar do Palmeiras? Vale tudo isso? Bom, olha só, eu sempre acho, e eu concordo muito com a frase do Boto, no Flamengo, que é uma adaptação de uma frase do Fernando Carvalho, que era presidente do Internacional em 2004, 2005 e 2006. E o Fernando Carvalho, quando assumiu o Internacional, dizia que não queria torcida indo buscar jogador em aeroporto, porque aeroporto é lugar para ir buscar time campeão. E a gente se lembra que deu certo, porque a torcida foi buscar o Internacional campeão do mundo em 2006. Então eu não gosto muito de comemorar contratação. O certo é comemorar título. Mas acho que tem razões para entender
esse negócio e a importância dele. Primeiro porque há muito tempo a torcida estava pedindo um centroavante, há muito tempo o Palmeiras precisava de um centroavante, 25 milhões de euros é muito dinheiro, mas o Palmeiras vendeu o Henrique por 72 milhões de euros, o Estevão por 60 milhões de euros e o Vitor Reis por 35 milhões de euros. Então você vai somar 72 a 132 a 167 milhões de euros que você arrecada para contratar um jogador de 25. Então, peraí, é para gastar loucamente? Não. Mas você precisava de um custo, de um investimento no momento em que os rivais gastam mais do que você e os gastos do Botafogo no ano passado resultaram em títulos de Libertadores e Brasileirão. Então o Palmeiras precisava de uma reação que não é necessariamente financeira, é técnica. E ele vai ter que se provar tecnicamente. Mas a contratação, no meu ponto de vista, claro que ela tem que se provar em campo, ela é muito certeira do ponto de vista da escolha. E aí o ataque do Palmeiras vai ter Estevão, Paulinho e Vitor Roque. Melhor ataque do Brasil, Luciano? Eu acho que sim. Pois é. E o Paulinho também, muito jovem, né? Também nunca causou problemas aí nas equipes que passou. E acho que vai casar muito bem com o Estevão. E olhando até a escalação de hoje, eu acho que o Abel já está muito desenhando o time para o Vitor Roque entrar no lugar do Flaco e para o Paulinho entrar no lugar do Facundo Torres. Acho que imagino que vai ser essa a formação. Ali o Richard Rios, ele é um meia, de repente ele e o Veiga vão brigar com o Maurício por 2 vagas, né? Acho que o Rios, o Veiga e o Maurício brigam por 2 vagas, mas o ataque com certeza deve ser Estevão, Vitor Roque e Paulinho. A minha dúvida, até já externei isso para o PVC, é se o Paulinho vai cair muito pela ponta esquerda. A gente sabe que o Piquerez é aquele ponta agudo mesmo, hoje o Vanderlan foi isso, o Palmeiras faz uma saída de 3, ali ficou 3-4-3 na maior parte do jogo, com o Marcos Rocha ficando mais e o Piquerez espetadão ali na ponta esquerda, então abriria mais um espaço para o Paulinho flutuar ali no meio, porque é o jeito que ele gosta de jogar, né? Flutuando, o Vitor Roque também. O primeiro gol, por exemplo, que eu elogiei o Flaco Lopes brigando, não é muito a do Vitor Roque, no alto não é. Ele é muito forte, até na semifinal contra o Palmeiras em 2020, ele ganhava muito do Murilo no corpo, o Murilo foi expulso e o Atlético Paranaense foi para a final contra o Flamengo. O Murilo foi expulso fazendo uma falta no Vitor Roque, mas eu acho que não vai ter como e esse ataque é muito, muito poderoso. Eu fiquei intrigado com uma declaração do Paulo Buozzi, antes da partida de hoje, quando ele falou o seguinte: desde o final do ano passado a gente tinha um interesse no Vitor Roque, inicialmente a ideia fosse talvez para o meio do ano, naquela janela que tem no Mundial. Isso que eu fiquei um pouco intrigado, porque se você pensa para o Mundial, você já deveria formar no começo do ano, né? Domingão, onde várias notícias do Palmeiras, programa Linha de Passe veio repercutindo aí a grande atuação do Verdão contra o São Bernardo, jogo válido pelas quartas de final aí do Campeonato Paulista, grande vitória do Palmeiras, 3-0 com bastante autoridade. O Palmeiras fez um jogo difícil, ficar muito fácil, nem parecia que o São Bernardo tinha feito a segunda melhor campanha de todo o estadual, torcedor, é isso mesmo. O Palmeiras teve uma grande atuação e não se engane, o São Bernardo é um bom time, viu? Palmeiras que fez aí o jogo ficar fácil, com uma grande atuação do Estevão, né, torcedor? Que jogador diferenciado, né? Que pena que ele vai ficar só até o meio do ano, porque foi vendido para o Chelsea por uma bagatela, 65 milhões de euros, uma das maiores vendas aí do futebol brasileiro. Palmeiras agora vai aguardar o seu adversário, né? Ainda não está definido. O Santos esse domingo também venceu o Bragantino por 2-0, está classificado. E a definição do adversário do Verdão só vai vir amanhã, depois que o São Paulo jogar contra o Novo Horizontino. Enquanto isso, o Palmeiras vai treinando e fica no aguardo aí do Vitor Roque, grande contratação do Palmeiras para a temporada de 25. Vamos fazer aqui algumas informações com relação ao volante Richard Rios, que foi um dos grandes destaques da vitória do Palmeiras sobre o São Bernardo por 3-0.
O Palmeiras garantiu a sua classificação para a semifinal do Campeonato Paulista pela 12ª vez consecutiva. Um dos grandes destaques da equipe, principalmente no setor defensivo, foi o meio-campista Richard Rios, na primeira partida vestindo a camisa 8 do Verdão, e o se impôs no meio de campo lá no estádio 1º de Maio. Foi uma grande partida do Richard Rios, torcedor. Isso porque ele atuou bem, tanto ofensivamente como defensivamente. Um jogador completo, né? Aquele chamado todo campista. E ele tá caindo nas graças da torcida e também virando homem de confiança do Abel Ferreira. De acordo com algumas informações, o colombiano se destacou ao realizar 8 desarmes, sendo líder no jogo nesse quesito. Além disso, ele venceu 8 dos 13 duelos terrestres que disputou e ainda conseguiu 2 interceptações, permanecendo em campo durante os 90 minutos. O jogador não se limitou à defesa e também contribuiu ofensivamente na construção de jogadas, com 76 participações na partida, a segunda maior marca. Rios registrou um aproveitamento de 89% nos passes, acertando 41 de 46 tentativas, 89% de acerto nos passes, torcedor. É um jogador que está se destacando com a camisa do Verdão, está crescendo muito, né? A gente viu o crescimento dele aí nos últimos tempos. É um jogador que também é cobiçado aí pela Europa, viu? Palmeiras, inclusive, já rejeitou algumas propostas e renovou o contrato dele recentemente. E eu vou